Pode demorar muito. Tá. Então, vou passar a palavra agora para o professor Rodrigo Medina, também para fazer as suas considerações aqui. Seja bem-vindo à nossa frente. Estamos aqui na luta juntos. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, quero saudar essa importante iniciativa para os tempos em que vivemos e em razão das lutas que travamos. Eu sou docente aqui em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, e estou na vice-presidência regional do ANDES Sindicato Nacional. O ANDES é o maior sindicato de docentes de instituições de ensino superior de toda a América Latina. Eu não pude ouvir toda a fala do meu companheiro João, não é? Então me desculpem desde já se eu repisar alguns temas, mas eles importam, não é? O ANDES fez há pouco o maior congresso de toda a sua história, exatamente aqui na cidade de São Paulo. Durante 5 dias, reunimos algo em torno de 700 participantes provenientes de instituições estaduais, federais de ensino, debatendo temas que são, para nós, bastante urgentes. Não digo nós, professores e professoras, mas a todos, dado que a educação, que é um direito social, tem sido atacada de forma bastante brutal para que seja, assim, descaracterizada e colocada como bem de consumo de massa, não mais por escolas na sua concepção primordial, mas por supermercados de venda de diploma. Então, interessa-nos a todo discutir educação como direito social e não como mercadoria. Nos interessa a todos discutir o papel da escola e da universidade, que são patrimônios da sociedade, patrimônios do povo brasileiro, bem como discutir, como aqui se encaminha, o saber técnico científico da sua produção, a sua justificativa social e circulação, porque se trata nada mais nada menos que um dos pilares constitutivos da soberania nacional. Independente, como aqui já fora dito, de posições políticas, não é? É um dos sustentáculos do Estado soberano nacional, e a sua decomposição desvela um interesse de fundo pela consecução de um capitalismo dependente que depende da supressão da soberania. Coadunado com as demandas ultraneoliberais pela montagem de um Estado policial de repressão permanente que tem tratorado direitos sociais e massacrado minorias que esses direitos reivindicam. Pois bem, uma das importantes deliberações congressuais, como aqui o João já adiantou, não é, foi a construção de uma greve nacional da educação, evidentemente articulada com trabalhadores e trabalhadoras de todos os setores, não é, em especial aqui um esforço que nos é demandado pela articulação de todo o serviço público, não é? Não só federal, mas dos estados e municípios. Isso porque aqui também já foi observado essa campanha de desmoralização de servidores e servidoras. Ela tem propósito, não é? Na luta hegemônica que tem sido travada pela cooptação de corações e mentes, preparar o terreno para o trator que tem destruído, portanto, fundamentos do Estado Nacional, destruído escolas e universidades e tentando a conversão, repito, de um direito social em mera mercadoria. Muitas são as ferramentas usuais para este desgoverno tentar a contra-reforma do Estado, porque é disso que se trata. A destruição da previdência pública estatal,
é um deles. As tentativas de destruição das leis laboriosas é outro instrumento. E para nós, nos afeta diretamente uma ferramenta de ajuste ultraneoliberal que lida especificamente com o temário da educação, o dito futurice, que nós temos caracterizado, considero mais sabiamente, como faturice, porque é o projeto de submissão dos fazeres da pesquisa científica, do ensino, e eu não digo nem da extensão, porque o futuro se desconsidera, como este governo, solenemente a extensão. Não é? A tríade indissociável ensino, pesquisa e extensão é que garante uma pesquisa efetivamente, melhor, tenta garantir, não é? Uma pesquisa efetivamente encarnada na realidade social e empenhada na tarefa histórica de modificá-la, bem como o ensino, ao invés de repetir manuais, como tem exaltado essas figuras anedóticas, não é, que ocupam o Planalto Central, exaltando cartilhas, né, do que seria uma boa educação, ao contrário dessa concepção do professor como um dador de aula, a tríade ensino, pesquisa e extensão garante que o professor não seja mero reprodutor de dados e o próprio articulador junto daqueles com quem compartilha o espaço de ensino-aprendizado, não é? Diversos saberes, a partir de distintas realidades e de cabedais de conhecimento que não se restringem pura e simplesmente ao vernáculo acadêmico, não é? Mas a saberes tradicionais, visões de mundo as mais diversas. Por isso, a diversidade, para nós, é um elemento tão rico, não é, dessas relações, e não por acaso é exatamente ela ser atacada quando, dentre as iniciativas que pretendem essa submissão, não é, da universidade aos interesses do capital, está a ameaça do fim da gratuidade em ambientes que já são, por demais, oligárquicos, desde as suas fundações, não é? Pois bem, então o Futurice para nós é um dos elementos, instrumentos desta contrarreforma do Estado que se pretende e nos seus propósitos mais gerais está a supressão da autonomia universitária. Essa é uma das nossas bandeiras, porque é exatamente um dos princípios, se não o princípio basilar, garantidor de que ela não se converta em instrumento político, não é, de grupos que pretendem fazer dela, não é, instrumento para a consecução de ainda mais privilégios, como se nós não vivêssemos já desde terras brasílias, não é, uma sociedade onde a política como espaço da consecução do bem comum, não é tão malograda, tão contaminada por particularismos, clientelismos, favoritismos que fazem confundir, por demais, bem comum e interesses privados. Não é? Então, é nessa dimensão que nós vemos com muitíssima preocupação as ameaças que pesam sobre a autonomia universitária e todos os caracteres deste projeto e de outros, não é, que pretendem a submissão da educação aos interesses do capital, não é? Repetindo, a conversão de um direito social em bem de consumo. Para não dizer, não é, das características que não é menor deste desgoverno, a agenda dos costumes, que não é mera cortina de fumaça, não é? Digamos, a superestrutura ideológica elaborada exatamente com a finalidade de legitimar a hiperexploração na infraestrutura econômica. Não por acaso, nessa agenda dos costumes, não é que minorias sociais são vilipendiadas. Exatamente aqueles que nas relações capital-trabalho se pretendem sejam ainda mais
explorados. E, citando o nosso bom e velho Carlos Marcos, não existe forma de exploração na infraestrutura econômica que não conte para si com justificativas, legitimidades fabricadas desde a superestrutura ideológica, não é? Pois bem, então o fundamentalismo ideológico anti-iluminista e antissecularista se inscrevem também no bojo desses ataques, não em condição residual, secundária, mas em condição central, porque é também um ataque à cátedra livre, ao direito não apenas, mas à necessidade do livre pensar nesses ambientes, motivo pelo qual, não é, esses projetos ditos escola sem partido, que nós lemos como projetos de escola da mordaça, não é, com mordaça, que já não precisam sequer serem aprovados, já constituem a prática em muitas realidades onde o professor vem tendo que lidar com violências as mais diversas, como se não bastassem aquelas que já habitavam, né, o ambiente ensino-aprendizado, também configuram essas ferramentas de ajuste ultra-neoliberal, não é? Vejam que se trata mesmo de um projeto de privatização das universidades, ainda que a sua caracterização em termos formais siga pública. A própria possibilidade inscrita no projeto de gestão por meio de organizações sociais, prevendo a contratação de quadros, incluso docentes, sem concurso público de provas e títulos, não é? Exatamente de maneira precarizada, a ponto de não ser possível a consecução dessa tríade que eu mencionei, ensino, pesquisa e extensão, transformará efetivamente, como já é em muitas das instituições privadas, o professor em mero reprodutor de saberes. E quem controla os saberes? Quem os define? Não é? Nós estamos perguntando efetivamente quem se impõe, desde uma perspectiva ultra-ideologizante. É para desmascarar mesmo a hipocrisia do argumento de que essas iniciativas pretendem a neutralidade, não é? Nas ciências, no ensino e tudo mais. Não é? Pois bem, para não dizer do controle do patrimônio das universidades. Se eu estiver extrapolando o tempo, me dá um sinal aí, porque para mim o tempo é bastante relativo. Pois bem, eu estou falando há 30 segundos na minha concepção. Não, tem uns 10 minutos aí. Ok. O controle do patrimônio também das universidades, destinado, segundo se pretende nesse projeto, a instituições financeiras. Observando-se que a quadra histórica em que nós atravessamos, que é de crise internacional do capitalismo, uma crise que, na minha concepção, não é, inicia sua ladeira histórica nos anos 1970, não é, e tem um declive acentuado em 2008 na forma da crise dos subprimes, ela já se desenvolve descolando capital e trabalho numa etapa das relações de produção, da ciclicidade do capitalismo, que é a do entesouramento do capital. Não é? Se não vejamos, o desenvolvimento das relações capitalistas se dá dentro de uma dinâmica cíclica. Produção de mercadorias, circulação, não é? Que são circuitos comerciais, e o entesouramento bancário de parte do capital concentrado na circulação comercial. A lógica, se é que existe lógica nesses termos, é de que o capital concentrado nessa etapa de financiarização retorne ao mundo da produção como reinvestimento. Não é? Com a tendência crescente, é muito mais complicado do que isso, não é? Envolve uma tal tendência geral, a queda das taxas de lucro, que um tal de Carlos Marcos, não é, observou e se dedicou a escrever 3 volumes do Capital para compreendê-la. Mas, em linhas gerais, a especulação financeira que faz com que o dinheiro reproduza a si mesmo descola o valor dinheiro do trabalho social. Portanto, criando com isso
impossibilidades desse capital retornar ao mundo da produção. Se ele não retorna ao mundo da produção, o próprio valor salário torna-se incapaz de manter as relações de consumo nos patamares anteriores. Não é? Essa seria a essência de muitas das crises havidas no decurso das relações capitalistas, pelo menos do final do século XV em diante. O que eu estou querendo dizer aqui é que, neste momento, o setor efetivamente privilegiado nas relações econômicas, e não é de pouco tempo isso, é exatamente o setor especulativo do capital financeiro, que pouco ou nada tem mais a ver com o mundo da produção de mercadorias, que não emprega trabalhadores e trabalhadoras, pelo contrário, desemprega a força de trabalho no mundo da produção. Ao entregar a gestão do patrimônio público a este setor, nós estamos conferindo à raposa exatamente a atribuição de cuidar do galinheiro. A alegoria é um tanto esdrúxula, não é? Mas serve em termos explicativos aqui, para dizer que a educação como direito social, ela é objeto de políticas públicas, inclusive o setor privado que explora o setor, o faz a partir de concessões onde o Estado determina, não é? Faz as mediações, não é? Entre o direito de que deve zelar e o seu destinatário final, o povo brasileiro. Entregá-lo àqueles que não têm compromisso com a consecução do bem comum, um compromisso político, mas com a gestão, na lógica da gestão privada, a saber, a realização dos lucros de seus acionistas, é negar a educação como direito. É entregar um patrimônio do povo brasileiro a estes cujo interesse se distancia do chão duro e concreto da realidade, onde lutas sociais são travadas e onde muitos são excluídos, não é? Da prosperidade capitalista. Bom, nós temos, nesse contexto, o aprofundamento, não é? O agravamento da redução orçamentária destinada à educação, no bojo de tantos direitos sociais que têm sido tolhidos desse povo já sofrido, não é? Agora garantizados pelo instrumento da Emenda Constitucional número 95. Nós, docentes, temos testemunhado de forma dramática o desmonte de programas de pós-graduação, a desidratação de recursos de agências de fomento, impactando diretamente no cotidiano de laboratórios que têm deixado de funcionar, ou se não, agora são mantidos com recursos dos próprios alunos. Nós temos a possibilidade do fim da vinculação de recursos com a PEC 188. Nós temos outro ataque brutal a cientistas que não podem mais participar de eventos acadêmicos, congressos, seminários, simpósios, em razão da portaria 2227, que limita a um participante por instituição, não é, para eventos deste escopo. O que significa... Quando foi isso? É a portaria 2227, presente de Natal, entre aspas. Só para te perguntar uma coisa, para você também não se alongar muito, porque eu tenho que abrir aqui. Okay. Mas está ótima a tua explanação. Duas coisas. Primeiro, até desculpe minha ignorância, mas o Futurice, ele é um programa do Ministério da Educação. Sim. Mas ele não vai ser submetido à apreciação do Congresso. Ele é implantado ou ele vai passar ele tem que passar necessariamente pelo Congresso? Você entendeu? Quer dizer, porque é uma mudança muito, muito significativa. Então, ela passa pelo Congresso ou não? Precisa ver se... E se não passar, caso não haja necessidade, se é possível também de se entrar com uma ação, talvez uma ação de constitucionalidade, um questionamento junto ao Supremo, né,
sobre o conteúdo desse programa, que é nitidamente para precarizar ainda mais o trabalho das universidades públicas. Então, isso que eu queria saber. Porque isso que você falou não é um decreto, é uma portaria, né? Portaria não dá para ser derrubada, né? Só pela pressão política. As universidades estão fazendo portarias internas para poder reverter isso. Porque é uma vergonha isso. Todas as É para federais limitar o processo de atualização, de interface do docente com outros segmentos ou com outras universidades. Isso que você acabou de falar, esse eu não sabia. Outro presente de Natal foi a MP 914, que muda as regras para a escolha de dirigentes das instituições de ensino superior, os reitores. Mas isso pode ser derrubado. Sim. Pode ser derrubado. Sobre o Futurice, é importante dizer, esse governo, melhor, esse desgoverno, ele tem avanços e recuos nas pautas que defende, não é? E a toda hora recua frente às nossas pressões. Isso é importante sublinhar. Não é? Ou seja, a história não está dada, ela é dialética, nós estamos na luta. Não é? Ele está na terceira redação, o Futurice. A última é de agora, não é? De janeiro. Não é? O mês que tardou a terminar. Né? Para nós, docentes, de forma muito mais problemática. Não é? Mas o senhor Weintraub... A Marinelli acabou de me dizer que o Futurice tem que passar pelo Congresso. Então, é uma esperança o MEC nossa. quer mandar... Aqui, está aqui. Tem que passar. O que você... Não, eles podem fazer uma... Não é obrigado, é verdade. Mas tem umas universidades que já... Só que os recursos são liberados para as universidades que querem. Que Você fecha a torneira para todas as outras. Exatamente. Né? E em nome da autonomia universitária. Olha, a universidade tem autonomia para gerir os seus recursos. É o que é dito com uma voz para fechar a torneira. É esquizofrênico isso, né? E a outra voz diz, não tem autonomia universitária. É assim que vai ser. Não é? Lista tríplice a partir de consulta. É o presidente que indica quem é, inclusive se não quiser indicar nenhum dos três, né? E assim que tem sido. E o reitor, que me desculpe, é pau-mandado desse desgoverno, não é? Assim sendo, indica todos os diretores de unidade acadêmica que até então eram eleitos democraticamente. Quer dizer, democraticamente não, porque nós somos contra o atual procedimento, não é? Porque não é paritário. Não é? Nós defendemos a consulta pública paritária, não é? Com igual peso para professores, alunos e técnicos administrativos em educação. Mas se quer isso. Não é? Agora de forma verticalizada e autocrática. Tá. Bem, obrigada aí pela... Agora, só queria, o César quer falar, queria só perguntar se essa greve, por exemplo, que está sendo proposta por todos os servidores, serviços e tal, acho que uma coisa sempre que tem peso na opinião pública, na minha avaliação, quando, lembra maio do ano passado, né? Quando teve aí quase de 150, 200 mil pessoas na Paulista. Aquilo foi impactante. Foi impactante. Eu acho que só a greve não basta, porque a greve, a impressão que eu tenho é que fala de nós para nós mesmos. Ela não tem... Ela não tem... Ela às vezes é feito greves e não consegue dialogar com a sociedade. Então, precisa encontrar instrumentos, eu não sou, desculpe aí meter o bedelho, né? Mas talvez encontrar instrumentos que possam trazer um pouco a opinião pública, inclusive para ela conhecer. Você vê, eu sou deputada, essa portaria que você acabou de dizer, eu desconhecia. A questão dos reitores, eu estou mais ou menos acompanhando. Essa portaria decreta o fim de várias associações de pesquisadores, né? Vários grupos de pesquisa. Entendeu? César.